noite, pessoal. Acredito que eu não tenha dado boa noite a todo mundo. Foram entrando outras pessoas depois. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer a Raquel e o convite a essa pessoa que eu não posso negar nada, quem dirá uma palestra, que é o meu amigo Jordi. E é um prazer de fato, apesar das pessoas que me viram da última vez saberem que eu sou um pouco tímido, eu fico muito feliz de compartilhar um pouco do que eu sei aqui, para que possa contribuir com vocês também. E hoje eu vou falar de uma coisa que é de conhecimento de todos, que é a doença cárie, né? Mas que por vezes é negligenciada ou não é dado a devida importância que ela merece. E dentro dela a gente vai falar das causas, a evolução e os tratamentos, tá? Eu peço que caso em algum momento eu fique muito rápido na minha fala, podem me sinalizar, fiquem à vontade, tá bem? Então, assim, para falar de cárie, a gente tem que falar de saúde bucal, porque a cárie acomete os nossos dentes, né? E para que a gente garanta uma saúde bucal eficiente, né, bacana, em equilíbrio, que os sistemas da nossa boca funcionem normalmente, a gente precisa ter uma boa higienização, a gente precisa ter uma dieta regular, né? Porque as gengivas dependem dessa higienização, apesar da gente estar falando sobre cárie hoje, mas a gengiva também é codependente dessa boa saúde, né? Manter essa boa saúde da nossa boca, como o nosso corpo também. É a porta de entrada para o nosso corpo, também é a fonte de outros tipos de doenças, mas que hoje focaremos na doença cárie, tá? A doença cárie é possivelmente a que todos aqui conhecem, né? A mais prevalente na maioria das pessoas da população mundial. Isso é muito doido, né? Mas da população mundial, ela é a doença mais prevalente em relação às doenças de boca, né? Então, o que é a cárie dentária? A cárie dentária é uma doença infecciosa e ela é dependente para acontecer da falta de uma boa higienização junto com o que acontece no meio da nossa boca, né? Então, na nossa boca nós temos dentes, gengivas, bochechas e saliva. E tudo isso vive em um equilíbrio. Quando há o desequilíbrio, é justamente quando a gente consome algo diferente que vai mudar esse meio bucal, que são os nossos alimentos. E alimentos específicos, como carboidratos e açúcares, eles desfavorecem esse equilíbrio porque eles aumentam a acidez da nossa boca. Quem gosta desses alimentos e proporciona essa acidez são os micro-organismos que vivem na nossa boca, especificamente as bactérias. Infelizmente, quando esse desequilíbrio acontece e a gente não faz uma boa manutenção da higienização, os nossos dentes, principalmente, eles começam a dar um sinal para a gente, né? E aqui a gente vai ver quais são os sinais iniciais da cárie e as consequências finais dessa doença também. Mas, inicialmente, a gente pode ou não ter sensibilidade, a gente pode ou não notar alguma cavidade na nossa boca, porque cárie, infelizmente, não é só aquele pontinho escuro que a gente vê na nossa boca, não. Por vezes ela pode acontecer e a gente só notar quando ela já evoluiu o suficiente para uma restauração comum não ser possível de tratar a doença, tá? Possivelmente a gente vai voltar nessa imagem para falar especificamente sobre os minerais, mas vamos para frente, mas a gente vai ver essa imagem aqui de novo. Então, os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa doença é a dieta, principalmente, né? Quando a gente aumenta a ingestão de carboidratos e açúcares, as bactérias que se alimentam desse subproduto, né, do restante desse alimento, elas produzem esse ácido que eu já falei para vocês. Mas não é só a alimentação. Uma vez que a gente come um pão, por exemplo, de imediato a cárie não se forma na nossa boca. A nossa saliva ela tem um papel importante de proteção desse sistema dentário e a nossa higienização junto com o fio dental, né, ela faz esse complemento para equilibrar de novo esse sistema na nossa boca, né, de defesa dos nossos dentes.
Então, a escovação, o uso do fio dental é de extrema importância. Mas, infelizmente, vivendo num país que a gente vive tão desigual, não é o único fator que vai determinar a doença cárie. Infelizmente, boa parte da nossa população não tem acesso aos meios que garantem uma boa higienização. Tem gente que nunca usou um fio dental na vida, infelizmente. E, por mais que ele seja ausente na rotina de muitas pessoas, ele é essencial, porque ele faz uma limpeza que a escova não consegue fazer, né? E a gente vai entender especificamente a importância do fio dental um pouquinho mais para frente, mas ele é essencial, né? Além disso, tem muita gente que tem acesso à escova e fio dental, mas não tem a orientação devida, né? Não sabe como fazer a higienização da maneira correta. Tem gente que substitui, por exemplo, o fio dental por enxaguatório bucal, né? E não é uma coisa que compense a outra. Falando especificamente dos nossos micro-organismos que amam esse carboidrato e açúcar, né, que são as bactérias, elas naturalmente já habitam a nossa boca, não só essas bactérias, como muitas outras, assim como muitos fungos e vírus também, né? Mas especificamente as bactérias que induzem a formação de cárie são as Streptococcus mutans e as subinos, né? Sobrinos. E essas bactérias, elas vão se alimentar, né, do carboidrato, que possivelmente vira açúcar no nosso corpo também, não seria diferente na boca. E o subproduto desse consumo do resto do alimento, ele forma um ácido. Esse ácido, ele é capaz de desmineralizar a estrutura mais forte do nosso corpo. Porque, a título de conhecimento, os nossos dentes são os ossos mais fortes do nosso corpo, em termos de estrutura, né? Da força que ele faz e da resistência que ele tem, né? Então, esse ácido que é produzido por elas é tão poderoso que ele é capaz de, aos poucos, ir desmineralizando a estrutura dental, né? Além disso, essas bactérias elas precisam de um meio específico para elas se proliferarem. E aí elas vão se aderir ao biofilme. O que é o biofilme? É uma pasta fibrosa, fibrosa não, pegajosa, que ela adere nos nossos dentes. E ali vão aderir também restos de alimento, o que proporciona o quê? Um ambiente favorável demais, é um banquete para as bactérias. É a gente servir hambúrguer para elas, hambúrguer e muito refrigerante, elas vão amar. Então, ali elas começam a consumir esse resto de alimento e esse próprio biofilme, né, que é essa película que vai aderir no dente, vai ser justamente o berço dessa doença, né, das consequências dessa doença. Porque, por vezes, quando a gente conversa sobre cárie, eu entendo que as pessoas, às vezes, acham que cárie é um bichinho, sabe? Cárie não é o resultado do bichinho. Ela, de fato, é um bichinho. Bichinho que se agregou ali no dente e virou aquilo dali. Não, a cárie, ela é o resultado justamente do consumo dessas bactérias, desse resto de alimento e da falta da nossa manutenção, né? Então, essas bactérias, elas vão metabolizar esses restos de alimento e, como subproduto, elas acabam desmineralizando os nossos dentes. E como é que acontece essa desmineralização? Eu já tinha introduzido, mas especificamente o meio que o pH é adequado para a nossa boca, ele entra em desequilíbrio porque essa bactéria cria esse ácido. A nossa boca fica mais ácida, a nossa saliva, que tem um efeito de equilibrar, não é suficiente sem a higienização, o que favorece essa perda de minerais dos nossos dentes, principalmente o fosfato e o cálcio, né? Que é justamente aquela imagem lá, primeira, que a gente viu as moléculazinhas irem se desgarrando do dente por conta do ácido. A nossa saliva ela está impregnada de fosfato e cálcio, só que ela sozinha, sem a higienização, ela não tem a capacidade de readerir esses minerais no nosso dente. É por isso que a nossa higienização ela é tão importante para que a gente mantenha esse equilíbrio na boca e evite que a doença cárie ela se perpetue aí entre os nossos dentes. E aí, ainda falando sobre a saliva, tem um termo específico na nossa área que se chama desrê,
né? Eu não coloquei aqui para vocês, mas o desrê é um processo de desmineralização e remineralização. Ele acontece constantemente na nossa boca, mesmo quando nós não estamos nos alimentando de carboidratos, porque naturalmente esse pH da nossa boca ele pode variar. Só que quando ele varia de forma natural, sem a ingestão de alimentos que favoreçam isso, a nossa saliva sozinha, através desse processo, ao passo que a gente está perdendo esses minerais de fosfato e de cálcio, a saliva está lá devolvendo, né? Então aí ela garante essa proteção do nosso sistema dentário. Mas quando entra em desequilíbrio, infelizmente, ela sozinha não é capaz, né? E aí a gente chega na evolução da cárie, porque a cárie ela tem um momento específico que a gente consegue até evitar de cavitar os dentes. A gente vai descobrir aqui qual é esse momento, que inclusive é um momento chave para que a gente não tenha, por exemplo, consequências graves, dentre elas dor, né, que é a principal ali, que sinaliza que o paciente está com cárie, até a mais extrema, que é a perda total desse dente. Então, dentro da evolução da doença cárie, a gente tem um termo conhecido na odontologia que é de mancha branca, né? Tem aqui um caso até meu, essa foto é de uma paciente minha, queridíssima, ela fazia uso de aparelho, e aí a gente consegue até ver esse contorno da mancha branca ao redor do dente, que era ao redor do aparelho que ela usava, né? E essa mancha branca é justamente o resultado desse esmalte dental sendo desmineralizado. É o início da cárie. Ela não inicia amarronzada, como a gente costuma ver, né? O estereótipo da cárie é aquela cárie grandona, escura, amolecida, dolorida. Não, a cárie é justamente isso daqui. Ela inicia com essa manchinha branca. E como é que a gente faz para diferenciar essa mancha branca de qualquer outra mancha branca que possa haver no nosso dente, né? A mancha branca de cárie, ela faz com que o esmalte perca uma característica muito bonita dele, que é justamente a de reflexão de luz. Nosso sorriso, quando a gente sorri, tem aquele brilho iluminado, porque o esmalte ele é tipo como se fosse um vidro, um cristal, bem brilhoso, reluzente. E quando a cárie ela acomete esse esmalte, ela trata de deixar ele mais opaco. Então, se a gente seca essa estrutura dental com essa mancha branca, a gente percebe essa mancha, além de branca, né, diferente da cor, que é o nosso esmalte, ela está bem opaca, ela perde o brilho. E ainda nesse momento, é o momento em que a gente consegue reverter o quadro, né, com uma boa higienização, com manutenções com o seu dentista, para ele fazer uma profilaxia, que é uma limpeza dental, né? A gente consegue reverter o quadro com o uso de fluoterapia, né? Que é a aplicação de flúor nessa estrutura. A gente reforça essa estrutura com flúor, né? A ação do flúor é justamente essa, de criar uma proteção maior para esse esmalte, ele liberar os minerais que fazem com que esse esmalte fique mais fortalecido. Agora, um ponto importante sobre a mancha branca é que a gente reverte o quadro, mas a mancha ela não some. Ela fica brilhosa de novo, mas permanece lá. E aí ela só vai sumir se prejudicar esteticamente o paciente por meio de outras abordagens que não só a higienização. Mas aí isso é assunto para uma outra palestra, caso seja convidado, tá bom? Por enquanto a gente vai focar nessa daqui. E aí, não cuidando, né, desse estágio inicial, o paciente sendo relapso ou não tendo visto, a gente parte de fato para a deteriorização do esmalte. Então, o que é isso? A mancha branca ela vai evoluindo, essa estrutura que era extremamente rígida, ela vai perdendo minerais e vai ficando fragilizada, friável. Então, se a gente passa, por exemplo, um instrumental pontudo em cima dessa mancha branca, ela se desfaz igual giz, sabe? Ela vai se acabando. É tanto que é até proibido a gente passar um instrumental pontudo em cima, porque esse esmalte vai acabar de se desfazer. Uma vez que ele evolui, ele começa a abrir espaço para esse ácido produzido pelas bactérias atingirem a dentina. A dentina é a parte do nosso dente mais interna, protegida pelo esmalte, né? O esmalte, para as pessoas que não sabem, além desse brilho bacana que ele nos fornece um escudo de proteção.
porque a dentina ela não é tão rígida. A dentina ela tem uma função de dar suporte, ela é o amortecedor desse esmalte, mas ela também está cheia de nervinho ali. Ela é justamente quem dá a sensibilidade do nosso dente quando a gente toma aquele picolé bacana, que a gente sente aquele geladinho, mas que não chega a incomodar. Esse é o efeito da dentina, mostrando que o nosso dente está vivo. Uma vez que a cárie ela atinge a dentina, esse nervo ele fica irritado, porque ele está sendo contaminado por bactérias. E aí começa um processo inflamatório. É importante a gente falar o seguinte: uma vez que a dentina ela é infectada, ela pode ou não dar sinal de sensibilidade. Quando eu digo isso, é porque eu pego muitos pacientes meus, por exemplo, dizendo, doutor, do nada, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas tem paciente que diz assim, doutor, do nada, o meu dente que estava inteirinho se quebrou todo. Eu acho que ele já nasceu com problema. Isso não existe. O nosso dente, estruturalmente, ele nasce fortão. Mas o que é que acontece? Às vezes essa cárie, ela começa em um espaço que não é visto pelo paciente, que clinicamente ele não consegue ver, ela trata de desestruturar a dentina toda internamente, porque a dentina, como eu disse a vocês, ela é mais frágil do que o esmalte. E aí, uma vez que essa cárie já consumiu toda a dentina, e a dentina era o suporte para esse esmalte, ele fica lá frágilzinho, só a casquinha, e quando o paciente morde uma coisinha, pô, acabou o esmalte, se estraçalhou todo, porque já não tinha mais a dentina. E o paciente pensa que o dente, de um dia para a noite, ele se desfez, mas já era o efeito da cárie através de uma abertura que o paciente não conseguiu ver, ok? E aí, uma vez que a gente chega nessa cárie de dentina, ela pode não ter a sensibilidade, mas ela também pode ter uma sensibilidade. E o paciente também pode ver, que ela nem sempre é silenciosa. A exemplo, essa imagem que a gente tem aqui. Aqui a gente tem um dente de criança, né? Um dentinho de leite, e ele foi acometido por uma cárie. Acreditem ou não, esta cárie está paralisada, ou seja, a doença cárie, ela foi paralisada, porém ela já consumiu o dente. Aqui a gente conseguiria restaurar, uma vez que ela já foi interrompida, né? Mas vocês percebem que a dentina ela está bem escurecida, né? Porque esse tecido ele foi consumido pelas bactérias, e ele fica necrosado, fica cheio de aderência de resto de alimento. Então ele perde a estética do nosso dente, né? E também o formato que é importante para a nossa mastigação. Nesse estágio aqui, como eu disse, pode ser que não doa, mas pode ser que doa também, que chegue a incomodar muito o paciente, porque a gente já acomete ali os vasos sanguíneos e os nervos que estão dentro dessa dentina. O estágio avançado dessa daqui, a nossa cárie avançada, né, ou cárie severa, e a gente percebe aqui nessa imagem, acho que vocês conseguem acompanhar aí pelo meu mouse, nessa imagem específica, a gente consegue ver a cárie atingindo cada tecido do nosso dente. Esse aqui é um dente que ele é uma imagem cortada, né, do nosso dente, como se tivessem partido com a faca ele ao meio, acometido por cárie. E aqui nessa região que eu estou passando aqui o mouse, a gente consegue ver a parte do esmalte ainda, como se fosse um cristal se quebrando, tá vendo? Então, aqui é a parte do esmalte sendo atingido pela cárie e sendo desmineralizado. Uma vez que a cárie ela passa do esmalte para a dentina, ela já entra aqui, ó, esse espaço aqui que vocês conseguem ver, porque a dentina ela é mais frágil, como eu disse. Então, vocês percebem que o consumo da bactéria aqui no tecido da dentina, ele já foi mais exagerado do que no esmalte, né? Aqui, visto de cima, a cárie, ela cometeu aqui o esmalte, está bem escurecido. Ela desce pela dentina, como se estivesse se espalhando e indo em direção à nossa câmara pulpar, que é essa regiãozinha aqui, ó, que é onde fica a parte mais sensível do nosso dente, que é o nervo e os vasos sanguíneos. São eles que irrigam o nosso dente, são eles que agregam a qualidade da gente conseguir sentir a textura, a temperatura dos alimentos através do nosso dente. E uma vez que esse nervo ele é acometido pela doença cárie, infelizmente já é um dente que a gente não consegue tratar só com restaurações, né? A gente já tem que partir e lançar mão de outros procedimentos para tentar recuperar essa estrutura dentária. Nessa fase aqui, infelizmente,
é a fase mais avançada, e como eu disse a vocês, uma vez que a gente atinge esses nervos, em alguns casos os pacientes podem não sentir dor, mas geralmente quando eles sentem é uma dor muito severa, é uma dor muito grande, e o paciente assim querer bater a cabeça na parede para ver se a dor que ele bate a cabeça na parede é mais forte do que a que ele está sentindo do dente e desassociar, só para vocês terem ideia. Não estou querendo fazer pânico, mas é relato de paciente. Ainda sobre as formas de cárie que podem acometer o nosso dente, é importante a gente falar sobre cárie oculta. Sim, existe uma cárie oculta. Para dificultar ainda mais a nossa vida, existe essa cárie oculta, que nada mais é do que a cárie interproximal. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue perceber que o contato entre um dente e outro, ele foi acometido por cárie. Apesar dessa imagem aqui, a cárie já está bem extensa, né? A gente consegue perceber em boca que tem cárie aí. Esse contato, ele começa, às vezes, muito íntimo e pequenininho. Ali no ponto de contato mesmo, no toque entre um dente e outro. Se a gente não usa o fio dental, aqui a gente volta àquele assunto do fio dental. Se a gente não usa o fio dental, se o fio dental que é capaz de entrar aí nesse ponto de contato e tirar a placa bacteriana dessa região, se ele não passa, ela não é limpa pela escova. Porque por mais que a gente force a escova entre um dente e outro, a cerda não será capaz de atravessar esse espaço e limpar, apenas o fio dental. E uma vez que não é limpo, que a cárie ela evolui, né? Ela pode ficar aberta assim, como ela também pode se iniciar por essa aberturazinha, consumir toda a dentina por dentro, aí o dente fica todo escurecido, o paciente olha e diz, mas doutor, aqui nem tem cárie, e meu dente ficou todo escurecido, porque começou por uma cavidade que não era visível, era um ponto de contato entre um dente e outro, que só o fio dental poderia limpar, ele não fazia uso do fio dental com rotina, o dente foi acometido, infelizmente, uma cárie oculta apareceu, né? A cárie oculta é justamente essa interproximal. Ela se origina, se desenvolve e, por vezes, por não doer, o paciente só vai notar quando ela de fato já consumiu todo o nosso dente, ok? A desvantagem da questão dos sintomas em relação à cárie é porque quando ela dói, ela dói. Mas quando ela não dói, ela trata de consumir o dente e para o paciente que não é atento ou que não consegue ver a cárie, ele não consegue tratar. E aí, para a gente evitar isso, é por isso que o nosso dentista diz: vamos fazer consulta de manutenção. E o dentista não está querendo ganhar seu dinheiro, porque se ele quisesse ganhar o seu dinheiro nesse momento, ele esperaria se agravar. Ele está querendo evitar que o problema aconteça, para que você não sinta dor, para que seja mais fácil de resolver, ok? Ainda dentro desse espectro da doença cárie, a gente tem os sulcos pigmentados. Esse é um assunto importante e que exige muita honestidade do profissional dentista, porque por vezes o paciente pode chegar para um profissional dentista e ele dizer que esses pontinhos aí que a gente consegue ver nessa imagem são cárie, e não são. Esses pontinhos, essas fissuras assim mais escurecidas no nosso dente, são resultados de resto de alimento que acabam por entrar nessa anatomia do nosso dente, essas fóssulas mais profundas do nosso dente. A escova não consegue ir tão fundo porque é muito minucioso. O nosso dente ele é muito artístico, né? Então ele tem essa parte que é mais exuberante, pontuda, mas ele também tem essas cicatrículas que aderem a esse resto de alimento e também subprodutos de bactéria. Só que não chegam a cavitar o dente, não chega a deixar ele vulnerável. É simplesmente uma mancha. E uma vez que ela está aí, a gente só vai intervir se o paciente disser assim, doutor, eu quero meu dente todo branquinho de novo. Aí o dentista vai ter que dizer para o paciente, a gente pode fazer, só que a gente vai estar comprometendo uma estrutura que está saudável, que não deixa o dente vulnerável, puramente por estética. E aí você pode me dizer, Felipe, mas é um dente que eu quero que seja branco, é a estética do meu dente. As pessoas não vão ver? Não, porque geralmente são em dentes posteriores que acumulam esses pigmentos, né? Mas eles podem ser restaurados, como eu disse a vocês. Só que o paciente ele precisa ser avisado que essa restauração é por pura escolha dele, ele não tem uma necessidade.
Alguns dentistas, ainda na sua graduação, são ensinados em escolas mais antigas, né, formações mais antigas, que são restaurações a serem feitas, mas não obrigatoriamente. A gente vai ter que avaliar de caso para caso. Se a gente pega um paciente que não tem bons hábitos de higiene, que tem um consumo exacerbado de açúcar e carboidrato, é óbvio que a gente vai proteger essas cicatrículas fazendo uma proteção e uma restauração que deixe essa profundidade dos dentes mais rasa, para não acumular tanto resto de alimento e formar uma cárie. Mas por quê? Porque ele não tem esse hábito, né, para prevenir que isso aconteça. Mas uma vez que o paciente ele escova bem a boca, ele tem ótimos hábitos alimentares, ele não precisa se preocupar com isso. A estrutura do dente está conservada. São apenas alguns pontinhos, tá bem? E aí a gente chega nos tratamentos para cárie, né? Dentre os tratamentos, a gente vai ter que olhar individualmente a cada paciente. E aqui, um testemunho pessoal como profissional, quando a gente fala para o paciente que entra, talvez vocês sejam desse paciente, quando o dentista responder assim, ele está pensando também em você, no seu caso específico. Às vezes o paciente entra em contato e diz, doutor, quanto é para fazer uma restauração? Mas que restauração? É um suco pigmentado? É uma mancha branca? Ou é uma cárie já em dentina? Porque cada um tem um tratamento específico. Às vezes é um tratamento mais tranquilo, às vezes é um tratamento mais complexo, e não tem como eu dar um valor específico geral que cubra tudo isso. Ou então eu vou ter que passar um valor super alto para o paciente para justificar qualquer outra possibilidade. Entende? Então, assim, o tratamento da cárie, ele se baseia de fato no estágio em que ela está e também nas condições do indivíduo, nas condições de higiene, nas condições socioeconômicas, né, nas condições de orientação de higiene oral, porque se a gente for avaliar as nossas camadas menos letradas, infelizmente, são justamente camadas em que a gente tem uma prevalência de cárie muito maior. Isso não quer dizer que essas pessoas sejam burras, ou não quer dizer que essas pessoas sejam descuidadas. Elas, infelizmente, só não tiveram a orientação específica. Porque, por exemplo, eu não sei vocês, mas na minha educação eu não fui educado a usar fio dental. Porque minha mãe também não foi educada a usar fio dental. Como é que a gente vai passar um ensinamento que a gente não recebeu? E aí a gente tem indivíduos que, infelizmente, não foram ensinados nem a escovar a boca. Infelizmente. Então, assim, temos esses estágios que a gente precisa avaliar da cárie para poder fazer o tratamento, tem também essas condições do paciente, e também a gente precisa entender o avanço dessa doença para lançar mão de outros procedimentos. Além da florterapia para mancha branca, além da restauração para o esmalte para dentina, quando a cavitação ela é muito grande, como quando a cárie ela se agrava, ela pode chegar a dar um canal no nosso dente, né? Conhecido por todos como canal, mas que é justamente quando a cárie atinge o nervo e a restauração comum de resina, aquela branquinha, ela não consegue mais ser a única alternativa para salvar o dente, porque ali a gente já comprometeu muito a estrutura do dente, a saúde do nosso dente. Então, só colocar resina ali não vai servir. A gente vai ter que limpar, não sei se tem imagem, tem. A gente percebe aqui nessa imagem, ó, quando a cárie ela evolui ao ponto de atingir o nosso nervo, a gente precisa fazer essa abertura em cima do dente e com essas limas a gente tem que limpar todo o canal. O canal do dente, para quem não conhece, é justamente esse daqui, ó. É por onde passa o nervo do nosso dente, onde se liga com o osso e que passa a nossa sensibilidade, né? Uma vez que ele é acometido, ele forma essas lesões na ponta da raiz, que são justamente as lesões que são capazes de gerar aquela dor incômoda no paciente. Então, o canal ele exige que essas limas passem para a gente retirar o máximo das bactérias que estão lá dentro, adicionar a medicação dentro e depois obturar, né? Tapar todo esse espaço que a gente limpou, para que não reste microscopicamente nenhum espaço para as bactérias se proliferarem de novo, e assim evitar que esse dente volte a doer. Mas o tratamento de canal, ele infelizmente
não é tão acessível para todas as camadas da nossa sociedade e, por vezes, ele é visto de forma muito injusta como um tratamento que não é eficiente. Mas isso não é só culpa das pessoas que não têm entendimento suficiente. Às vezes o profissional ele também não tem uma dedicação que deveria ter de fazer um bom tratamento, aí acaba que esse dente volta a doer e o paciente diz: fiz um canal, investi muito, voltou a doer, quero extrair. Mas é porque ele não recebeu o tratamento de maneira adequada para esse dente voltar a ter função dentro da boca, né? Então, aqui a gente tem um resumo dos tratamentos que a gente tem para cada estágio da cárie. Nessa primeira imagem com essa criancinha, que é justamente o nosso foco de fluoterapia, né? Que é a reversão do estágio inicial da cárie. Por quê? Porque criança para muitos pais, infelizmente eu choco muito deles, elas não conseguem limpar os dentes adequadamente. Tem muito adulto que não consegue limpar. E os pais imaginam que uma criança vai ter o discernimento de saber que tem que passar escova em todas as faces do dente, que às vezes quando o dente é muito coladinho tem que passar o fio dental. Criança às vezes não gosta nem de escovar o dente, a gente já tem que fazer um esforço para a criança se escovar, né? Então, nesse estágio, que é um estágio muito vulnerável na nossa idade para as cáries acontecerem, é o nosso foco de fluoroterapia, né? É quem mais recebe flúor, em termos de idade, são as crianças, né? Mas alguns adultos, como por exemplo naquela imagem de mancha branca, exigem esse cuidado de fluoroterapia para a gente fazer uma reversão. O foco é em crianças ainda assim. Essa segunda foto, a gente já tem aqui um dente cavitado que já foi removida a cárie. Aí a cárie, às vezes o paciente chega, é só um pontinho escuro, né? Mas ali é a abertura da cárie. Ela já se espalhou tão grande lá por dentro que quando a gente tira todo o tecido cariado, e aqui a gente percebe que não tem mais nenhum tecido amarronzado, né? Porque o dentista aqui já tirou tudo que a cárie tinha infectado, ele deixou o dente na estrutura sadia. E nesse estágio aqui, ele vai fazer a restauração. Percebam aqui que a gente ainda está em dentina, né? Ó, aqui é dentina ainda, não tem nada vermelho que indique que chegamos perto dos vasos sanguíneos. Então, a gente tem aqui dentina, aqui ainda é dentina e aqui também. Nesse estágio, a gente ainda consegue restaurar só com resina. E aí, nessa segunda foto, é justamente esse dente restaurado. Percebam que o dente, né, além da estética, que parece que ele nunca teve cárie com a nossa restauração de resina, ele também é devolvido a função para ele, né? A estrutura desse dente é importante, porque por vezes os nossos dentes posteriores, os nossos dentes que estão lá atrás, eles são negligenciados porque diz, ai, doutor, mas ninguém vê. Mas eles estão lá porque eles têm uma função. São os dentes que mastigam a nossa comida, porque a gente não mastiga com o dente da frente. Dente da frente a gente sorri e corta alimento. Quem vai macerar são os dentes lá de trás. E se eles não existem na boca, como é que a gente vai mastigar? Então, eles têm uma função que precisa ser devolvida para além da estética do dente. É por isso que a gente tem que conservar ao máximo esses dentes lá atrás, com os hábitos, os bons hábitos de higiene, mas quando é acometido por uma cárie tão profunda, a gente consegue reaver essa estrutura e a saúde do dente com uma restauração. Esse daqui do canal a gente já falou sobre ele, né? Uma vez que a gente termina essa obturação, a gente termina de preencher essa abertura do canal com uma restauração, seja ela de resina ou seja ela por outras abordagens, que aí a gente vai entrar com pina de fibra de vidro ou uma coroa protética, depende muito da estrutura que foi perdida, ok? E o estágio mais grave, o mais extremo, né, que vai prejudicar mais o paciente em termos de função, é a perda desse dente. E, infelizmente, como eu disse a vocês, é mais comum que as pessoas façam extração por conta de uma cárie e às vezes a cárie nem é grande, né? Mas é mais comum que as pessoas façam a extração do que manter o dente na boca com canal. Seja por medo do tratamento de canal não ser efetivo, seja pela falta de acesso a um bom tratamento, porque, de fato, um tratamento de canal no particular, ele não é tão barato,
Ele é um investimento, é o que eu costumo dizer aos pacientes, porque não há nenhuma outra coisa inventada, nenhum implante é tão bom quanto o nosso dente, mesmo que ele seja tratado com canal, se for bem tratado. Mas aí, para manter ele na boca, a gente vai fazer um investimento um pouco mais caro, que aí seria esse canal. Visto que nem todas as pessoas da nossa sociedade tenham acesso a esse tratamento, o que eles podem recorrer é justamente à extração dentária, que é a retirada desse dente da boca, precocemente, muitas vezes, o que vai prejudicar todo o sistema da nossa boca. Às vezes o paciente diz, mas é só um dente, doutor. Mas cada dente na nossa boca tem uma função. E uma vez que a gente perde um dente, todos os outros vão trabalhar para tentar substituí-lo. Seja mudando de lugar para compensar o espaço perdido, né? Seja também recebendo uma força excessiva que era para ser distribuída de forma igual entre todos os dentes que a pessoa nasceu, só que ela foi perdendo um, foi perdendo o outro, e os que vão sobrando vão segurando. É tipo a gente tá segurando um peso aqui entre 10 pessoas, né? Aí vai saindo uma, vai saindo outra, né? E aí a gente não vai estar suportando. A gente fica cansado e tem que soltar. Como o nosso dente ele não consegue soltar a carga mastigatória, ele começa a se quebrar, né? Então, quando a gente tem essa perda dentária, não é para pensar que, ah, perdi só um dente lá atrás, ninguém vê. Tem consequências, infelizmente. E dentre esses procedimentos, é muito mais comum, principalmente em sistema público de saúde, eu que sou dentista de PSF, é surpreendente, assim, quando eu comecei a trabalhar em PSF, que justamente era o meu sonho trabalhar com essas pessoas que precisam desse atendimento, eu me surpreendi com o tanto de cirurgia que eu fiz em um só dia. Porque eu fiz uma pós-graduação em cirurgia, eu fazia muitas cirurgias nessa pós-graduação, que eram cirurgias mais elaboradas, obviamente, mas em termos de quantidade, em um dia só, você tirar 8 dentes de 8 pessoas diferentes, é muita cirurgia, né? É muita gente ficando com ausência dentária na boca. E é um quadro preocupante, é um sinal de que a nossa população, infelizmente, não está tendo acesso à orientação, higienização ou a uma dieta adequada, né? E aí a gente volta para a questão de como prevenir a cárie para explicar um pouquinho da ação do flúor, né? O flúor, quando ele é aplicado ainda naquela primeira fase de mancha branca, ou até mesmo em pequenas cavidades, o esmalte ele foi atingido, ele chegou a desmineralizar, mas ele não formou uma cavidade tão grande que necessita de uma restauração. Então a gente entra com a fluoroterapia para fortalecer essa estrutura de novo. E aí, como é que se dá esse fortalecimento? O flúor em contato com a hidroxapatita, né, que é os cristais, são os cristais que formam o nosso esmalte, ele se transforma em uma nova molécula, né, a fluorapatita. E a fluorapatita é tipo quando a gente tomar aquela vitamina para ficar fortão contra a gripe. A gente cria um escudo, né, maior do que o que já tinha, que o esmalte ele é muito poderoso, mas uma vez que ele foi atingido e que a gente adiciona o flúor, ele ganha essa sobrevida, essa recarga de força. E aí ele consegue, através dessa fluorapatita, reestruturar esse esmalte e, além de reestruturar, evitar uma nova infecção da cárie naquele dente. Infelizmente, ela não dura para sempre. Não é como vacina que a gente toma e às vezes dura 10 anos o efeito dessa vacina no nosso corpo. Ela tem um efeito reduzido, o que não faz com que a gente tenha que descartar uma boa higienização. Ah, eu apliquei o flúor, Felipe, posso ficar tranquilo, só escover o dente uma vez por dia. Não é assim, né? Vamos ajudar também. Não vamos deixar o flúor trabalhar sozinho, tá bom? E aí a gente chega em prevenção de cárie, que a gente já vem falando desde o início, mas eu sempre gosto de reforçar, porque é uma parte muito negligenciada, né, da nossa prevenção contra a doença cárie, prevenção contra a gengivite também, que é primordialmente a higienização. E aqui, quando eu falo de higienização, a gente tem que contemplar tudo.
Desde o creme dental, que existe o específico para criança e para adulto, né? A concentração de flúor é diferente de criança para adulto, é uma coisa que a gente precisa observar. A quantidade do creme dental na escova, porque às vezes a gente preenche essa escova, deixa ela lotada de pasta, pensando que é igual sabão na bucha de lavar prato, que é para criar espuminha, a espuma que está limpando. Não. A gente tem uma quantidade adequada, que é o tamanho de um carocinho de feijão para adulto, né? Até economiza creme dental, que é para não estar gastando demais com creme dental lá na feira. Então, é uma quantidadezinha do tamanho de um carocinho de feijão que é suficiente para aderir o flúor que tem no creme dental e ajudar na higienização. Porque se creme dental sozinho limpasse dente, a gente não precisava de escova. Então, os dois juntos trabalham, idealmente, para dar o resultado. Só que sozinhos eles não conseguem, porque a gente já aprendeu nesses últimos slides que tem regiões da nossa boca, principalmente entre um dente e outro, que a escova não alcança. E é nesse momento que o fio dental entra. Muitos pacientes dizem, doutor, não consigo usar fio dental. Toda vida eu me corto, eu me machuco, minha gengiva sangra. E aí, mais uma vez, a gente precisa conversar com o nosso dentista para tentar entender o que é que está acontecendo. Porque, primeiro, você pode estar subindo demais com fio dental e aí você está cortando a gengiva, não é assim. A gente tem que ter delicadeza. A gengiva é um tecido muito sensível, né? Então a gente tem que descer com parcimônia entre um dente e outro, ou subir, no caso dos dentes superiores, né? Limpar de um lado do dente, não é só passar, subiu, desceu, não. Passa o fio, limpa de um ladinho, aí vira para o outro ladinho, né? Limpa, e aí é que a gente vai tirar o fio. E isso a gente tem que fazer, não é só naquele dente que prendeu a carne, não. Ai, prendeu uma carnezinha aqui, vou passar o fio dental. Passei aqui, pronto, já limpei com fio, não. Por mais que a gente não veja, a gente já aprendeu que esse resto de alimento, ele é microscópico, né? Essas moléculas de açúcar, de sacarose, elas são muito pequenininhas, idealmente para essas bactérias. Então, o fio dental, ele precisa estar em contato entre todos os dentes, para poder retirar esse excesso de alimento e deixar essa superfície lisa de novo, sem resto de alimento, evitando a cárie entre um dente e outro. E aqui, nada mais ilustrativo do que essa foto com dentes muito brancos, muito bonitos, preservados por fio dental, né? Além do uso do creme dental e fio dental, a gente também precisa na manutenção da prevenção da doença cárie, na prevenção de doenças gengivais, na prevenção de um canal, de uma extração de maneira extremamente econômica, né? A gente tem um momento oportuno de procurar o nosso dentista. A gente não procura o dentista só quando precisa fazer uma restauração ou precisa fazer um canal do dente. Se a gente se habituar a fazer consulta preventiva, igual a gente faz em médico, né? Que a gente vai no médico do coração, a gente não faz exame de sangue para saber se está tudo bem. Se a gente for pelo menos 2 vezes ao ano, galera, no dentista, para ele dar uma olhada, só para deixar o dente branquinho, às vezes você olha em casa, tá tudo limpinho, tá bacana. Mas vamos conferir com o dentista, vamos saber se está tudo bacana mesmo. E se tiver, maravilhoso, a gente só reforça. A gente aplica um flúor, a gente faz uma profilaxia, que é uma limpeza mais elaborada, né? E aí a gente garante que o dentista que entende e que consegue ver em regiões que a gente não consegue, né, que já tem uma experiência em cáries ocultas, em cáries interproximais, às vezes solicitar uma radiografia para saber como é que está essa estrutura embaixo de gengiva que a gente também não consegue ver, é ele quem vai te dizer se de fato tá tudo ok. E se tiver tudo ok, olha que econômico, você só precisa voltar lá com 6 meses. Sai mais barato do que fazer um canal, sai mais barato do que fazer uma extração, né? E aí muita gente prefere ir em última instância quando já está com muita dor, e aí vai ter que ainda, além de passar a dor, desembolsar um dinheiro a mais, porque não é trabalho tranquilo de se resolver. E aqui é, né? Então, com o uso do fio dental, o uso da escova e o creme dental adequado, além da gente prevenir a cárie, a gente economiza muito dinheiro também, né? Que temos mais aqui. Outra coisa extremamente importante que já falamos. Quando a gente fala assim de carboidrato e açúcar, o dentista não está dizendo que não é para você comer, não.
Eu, quando era criança que ia pro dentista, a dentista dizia: Ai, Felipe, tá mascando muito chiclete, tá comendo muito bombom. Criança gosta, né, galera? Criança gosta de açúcar, meio que é um vício. Não sei se todos vocês gostam, eu, pelo menos, eu amo. Mas, como tudo na vida, a gente precisa de equilíbrio, né? E uma vez que nossa dieta ela é muito rica, e aqui a gente tem que prestar atenção no muito, que já dá uma ideia de desequilíbrio, né? Quando a nossa dieta ela é muito rica em carboidrato, ou seja, muita massa, muito chocolate, muito chiclete, muito refrigerante, a gente está ali dando o que as bactérias precisam para se alimentarem, porque elas vão pensar só nelas e não em vocês. E aí, uma vez que elas têm muito alimento, elas vão se proliferar e o resultado delas foi o que a gente acabou de ver, né? Então, assim, não é para deixar de comer, mas uma vez que a gente come e tem uma boa manutenção da higienização, né? Uma vez que a gente come de forma prudente, né? A gente come um chocolatezinho depois do almoço, bacana. Seu dente não vai cariar por conta disso. Uma vez que você escove, passe o fio dental depois, tá bom? E aqui eu já tinha falado, né? Das visitas periódicas ao dentista. E não só para a prevenção de cárie, né? O foco aqui é cárie, mas ainda na detecção de outros problemas. Infelizmente, não só temos cárie na nossa boca, as doenças que podem se agravar, elas não vêm só da cárie, não é o foco da doença cárie, mas a gengiva, como eu disse a vocês, ela pode ser afetada. Os ossos de suporte por infecção na gengiva, ou até mesmo por infecção da cárie, o nosso periodonto, né, que é o osso que segura o nosso dente ali na boca, ele também pode ser atingido, formando um outro tipo de doença. Eu não sei também se vocês já ouviram falar, mas a gente tem doenças que são afetadas, que são iniciadas na boca e que afetam o nosso corpo de modo geral. Tem uma doença que a gente conhece como endocardite, que é justamente uma infecção no nosso coração que é uma bactéria que vem da boca. Por quê? Porque no nosso dente tem vaso sanguíneo. E essa bactéria ela entra pelo vaso sanguíneo do dente, ela percorre o nosso ciclo, né, de bombeio do sangue pelo corpo todo e se agrega lá no nosso coração. E uma vez que ela está lá, a gente tem que fazer um tratamento muito, muito complexo para evitar essa infecção, o agravamento da infecção, porque uma vez que ela está lá, já está instalada. Outro agravamento também, eu não sei se vocês conhecem, Renata Banhara, é uma personalidade da mídia, mas eu conheço por conta desse caso específico. Ela foi uma paciente que teve um agravamento de canal, olha aí, às vezes inicia a cárie, deu canal, né? Teve um agravamento no estágio de canal, e essas bactérias dos canais dela acabaram subindo para o cérebro. Na época, ela teve até uma deformação no rosto, né? Por conta dessa infecção, graças a Deus foi reabilitada, mas olha que risco que a gente corre, né? E uma vez que a gente visita o dentista regularmente, uma vez que a gente tem boa manutenção de higienização oral, uma vez que nós temos acesso a esses recursos. E aqui, como cidadão, a gente também precisa ter essa atenção para as pessoas que não têm, né? Seja para ajudar, seja também para não criticar. Porque às vezes a gente encontra uma pessoa que tem ali no sorriso escancarado uma falta de cuidado, mas às vezes não é relapso do paciente. Às vezes é falta de instrução, às vezes é falta de acesso, né? Infelizmente, nossa sociedade, eu digo brasileira, mas isso acontece em outros países, mas na brasileira é mais por questão socioeconômica, né? De acesso à educação e recursos em saúde. Em outros países é mais distópico, como por exemplo na Europa, as pessoas não têm o hábito tão grande, não vou nem dizer só de boca, né? De modo geral, não é estereotipando, mas é porque de fato é do conhecimento de todos, algumas pessoas não têm esse hábito de higiene tão bacana. Já vi depoimentos de brasileiros na Europa que ficaram chocados que as pessoas lá não escovam o dente, às vezes, em momento nenhum do dia acordam e dormem todos sem fazer higienização.
e vão perdendo os dentes, e isso é normal para eles. Mas aqui no Brasil, apesar de todo esse desafio de acesso, eu sou suspeito a falar, porque eu sou um defensor muito grande do nosso Sistema Único de Saúde, mas nós temos ainda a melhor saúde odontológica, possivelmente, em comparado com esses países europeus, às vezes até nos Estados Unidos também, em termos de evolução de tratamento odontológico, apesar de às vezes serem descobertos em outros países, o acesso para esses tratamentos ainda é mais fácil aqui no Brasil. É tanto que, por exemplo, a Anitta, né, que acho que é do conhecimento de todos, a nossa cantora brasileira também, ela deixa de fazer tratamento lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, onde ela mora, para fazer aqui no Brasil. E não é só porque é barato, não, mais barato aqui no Brasil. Mas é porque os nossos profissionais, eles são muito bem capacitados, né? Então, nada mais justo do que a gente dar esse momento, assim como a gente dá para os exames de rotina, assim como a gente vai para o médico para poder fazer exame de rotina, dar essa oportunidade também de ser acompanhado por um profissional da odontologia para a gente fazer com que a nossa saúde da boca fique estável, para que a gente consiga perceber, por exemplo, às vezes com o dentista, que a nossa dieta, que pode influenciar na saúde do nosso corpo em geral, mas que começa interferindo na nossa saúde bucal, precisa ser modificada. Porque se um paciente ele ingere muito açúcar, se ele tem uma dieta cariogênica, né? Que dieta cariogênica é aquela que tem a propensão de formar cárie, né? Aí é identificado às vezes pelo dentista e o dentista mesmo já encaminha para um nutricionista, né? Para poder readequar e aqui não limitar a alimentação dele, mas fazer com que ele tenha também nessa dieta outros alimentos que possam não só sanar a vontade desse açúcar, mas também fazer com que a gente equilibre o pH da nossa boca, né? E assim evite outras doenças do nosso corpo, como diabetes, doenças cardiovasculares, que, assim como a nossa boca influencia o nosso corpo influencia na boca. Então, o paciente que tem diabetes, ele também vai ter consequências na boca. Ele vai ter xerostomia, por exemplo, que é um termo que eu acho que ninguém aqui tem muito contato, mas é quando a nossa boca fica muito seca. E entendendo a função da saliva na nossa boca, a gente entende que se a boca fica muito seca e é a saliva que tem esse sistema de proteção dos nossos dentes, como é que ela vai ter esse efeito se ela não está existindo na nossa boca? Se a boca do paciente está seca, sem saliva, como é que essa manutenção do fosfato e do cálcio para serem agregados no esmalte vai acontecer? Então, um paciente que tem diabetes às vezes, ou por consequência genética, ou por consequência de hábito alimentar, ele tem impacto na saúde bucal também. E isso é para a gente compreender que não existe um profissional da saúde que sozinho consiga tratar tudo. A gente tem um trabalho multidisciplinar. Então, às vezes, o dentista enxerga uma necessidade médica, nutricionista, né, nutricional, e às vezes o seu médico vai identificar coisas que o dentista vai resolver, né? Então, a gente trabalha em conjunto porque o ser humano em si é um sistema todo conectado, literalmente todo conectado, e que uma coisa, um pontinho específico que está prejudicando o nosso dente pode influenciar o nosso corpo inteiro, né? Então, eu acredito que a gente tenha finalizado. Esse sou eu aqui, sendo um pouco modelo, bonitinho para vocês, né? E o meu nome. Caso alguém tenha alguma dúvida, ficarei muito feliz em sanar. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico mais uma vez muito grato pela oportunidade e feliz por a gente estar falando sobre isso, porque, como eu disse no início, Karen, às vezes por a gente já discutir tanto, por ser uma coisa tão presente na nossa boca, na boca de muitos, talvez não na nossa, mas na boca de muitos, a gente meio que já se acostumou com ela, já é uma coisa do nosso dia a dia. E esquece que ela tem grandes impactos. E às vezes, quando a gente vai querer cuidar, a gente já está num quadro muito extenso de dor, de inchaço, de abscesso, né? Isso tudo é reflexo ou da falta do cuidado, ou da falta do acesso, né? Ou da falta de uma rotina
de alimentação adequada e higienização também, tá bom? Fico feliz mais uma vez por estar aqui. Estou aqui disponível agora para perguntas.